Olá, galera do primeiro A, como estão todos? Estão bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia de 2021. Eu sou a professora Keila Núzia, de Oliveira. Vou trabalhar com vocês esse ano Biologia, certo? Para vocês é novidade, porque vocês eram acostumados a trabalhar com ciências, né? Agora vocês vão trabalhar com Biologia, mas vai ser a mesma ciências, ok? Vamos aqui ver uma mensagenzinha que eu preparei tanto para vocês como para os terceiros anos, né? Porque os terceiros estão terminando o ensino médio para entrar numa nova etapa e vocês estão entrando numa nova etapa, então vocês têm que ser guerreiros, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Então a mensagem diz assim, ó: todo guerreiro já ficou com medo de entrar em combate. Todo guerreiro já perdeu a fé no futuro. Todo guerreiro já trilhou um caminho que não era dele. Todo guerreiro já sofreu por bobagens. Todo guerreiro já achou que não era guerreiro. Todo guerreiro já falhou em suas obrigações. Todo guerreiro já disse sim quando queria dizer não. Todo guerreiro já feriu alguém que amava. Por isso é um guerreiro, porque passou por estes desafios e não perdeu a esperança de ser melhor do que era. Então eu considero vocês uns guerreiros. Nós esse ano vamos ser juntos guerreiros para enfrentar todos os obstáculos e terminar com êxito o primeiro ano, do ensino médio. Antes de a gente entrar no nosso conteúdo, nós temos alguns informes para vocês. Quem participou da webinar, eu perguntei para eles como foi o ensino remoto em 2020. Se todo mundo tinha acesso à internet, ou estava com o celular dos avós, pegando a internet do vizinho, ou não tinha, estava do amigo, não tem de jeito nenhum. Então, quem não tiver nenhum acesso à internet, nenhum acesso à internet, que estava na casa de amigos para poder assistir essa primeira aula, informe para a gente, porque vai pegar as atividades lá na escola e vão fazer as devolutivas das atividades, certo? Aí então vão ter a nota assim. Também eu quis saber, eu quero que vocês lembram do ano de 2020, do conteúdo que vocês lembram, que estudaram em ciências. Pode ser pelo menos o tema, ou alguma coisa que vocês gostaram muito, Que alguém quiser pode colocar lá no PV as coisas que gostaram de ciência para eu ficar sabendo. Outra informação é que as nossas aulas será a terceira aula a partir das 8h40 e é só uma aula por semana, certo? Como é que vocês vão ser avaliados? Nós vamos usar várias formas de avaliação. Essas participações na webinar vão valer ponto, viu? Quem participa, quem assiste, quem participa. Então, vai ter pontuação. Também quem acessar as aulas no YouTube, a gente vai enviar jogos de conteúdos através de links. Então, quem responder esses jogos também terá, porque fica registrado no link, certo? Quem quiser também, a gente vai trabalhar com assuntos bons da pessoa explicar. Então, quem quiser explicar na aula do Google Meet, então vai ser uma nota muito boa. E atividades no aplicativo e a avaliação no aplicativo também da escola, que eu acho que vocês já estão conhecendo. Eu vou depois começar a postar as atividades na próxima semana no aplicativo desse conteúdo de hoje, certo? E aqui nós vamos começar abordando para vocês os conteúdos que vocês vão estudar no ano 2021. A gente vai começar explicando para vocês por que agora é biologia e não ciências, certo? Quais são os ramos da biologia, por que foi dividida assim em química, física, em biologia. Então a gente vai começar introduzindo isso, depois vai discutir o que é vida, método científico, origem da vida. Esses são só do primeiro bimestre, certo? Talvez não dê nem para a gente ver tudo isso. Mas antes da gente começar o conteúdo novo, nós vamos rever alguns conteúdos do ensino fundamental, certo? Que vocês viram na sexta série, mas que é importante a gente rever, que vocês também vão ver no segundo ano, certo? Então, vamos rever algumas das coisas. Primeiro,
níveis de organização dos seres vivos. Então, todos os seres vivos estão organizados da seguinte forma: nós começamos pela menor estrutura, né? Uma coisa invisível aos nossos olhos, os átomos, né? Depois dos átomos, eles se reuniram e formaram moléculas. Vocês sabem que uma molécula, por exemplo, da água, a molécula de água é formada por H2O, quer dizer, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, são 3 átomos. Os átomos se reúnem e formam as moléculas, certo? As moléculas se reuniram e formaram as organelas que estavam presentes. Eu acho que vocês estudaram célula e as organelas mitocôndria, cloroplastos, ribossomos, complexo golgiense, lisossomo, retículo liso, rugoso, né? Essas são organelas que podem ser chamadas de organoide também, certo? Então, veja só, átomos formaram moléculas, moléculas formaram organoides ou organelas, e essas organelas juntas formaram a célula. A célula é um pontinho que a gente só vê no microscópio. Mas esse pontinho, juntando com mais outro pontinho, com mais outro pontinho, com mais outro pontinho, forma um tecido. É igual a quem faz crochê, né? Um ponto não é nada, mas juntando um ponto com mais um ponto, pouco mais, você tem um tecido. Então, as células juntando formam tecidos. Os tecidos formam órgãos que a gente tem dentro do nosso corpo. Aqui, ó, o intestino grosso, o intestino delgado, que é o fino. Então, a gente tem um órgão, coração, pulmão. Então, esses são órgãos que juntos eles formam os sistemas que a gente tem. E a gente tem vários sistemas. Eu vou apresentar para vocês mais ou menos 11 sistemas. E esse sistema forma o organismo ou indivíduo. Então, quando a gente falar em organismo, a gente está falando no indivíduo na biologia, certo? Vejam aqui os 11 sistemas que nós temos aqui, certo? Sistemas cardiovascular, sistema respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Eu vou repassar aqui só eles individualmente, assim, para vocês visualizarem melhor. Então, aqui nós temos que sistema é esse? Ó, circulatório ou cardiovascular. Aqui ele é formado pelo coração, certo? O coração é um órgão que ele é tamanho do punho seu fechado. Então, você fecha seu punho e você vai ver que seu coração é do tamanho do seu punho fechado. Essas veias azuis significa que esse sangue que circula do lado direito da gente, ele é rico em carbono, por isso que ele é azul. E o que circula do lado esquerdo, ele é rico em oxigênio, e ele é vermelhinho. Não quer dizer que no corpo da gente tem um lado azul e um lado vermelho, não. Mas é um lado mais escuro, mais concentrado em carbono, um gás tóxico. E o oxigênio deixa o sangue vermelhinho, bonitinho, certo? Porque não é um gás tóxico. Onde é que vai ter essa troca do carbono para o oxigênio? No pulmão. O pulmão é onde faz a troca gasosa. Aqui está o sistema respiratório, a traqueia e os 2 pulmões. Esse daqui eu acho que vocês lembram, que é o sistema digestório. Onde começa a digestão? Na boca. Quando você mastiga, saliva, mastiga bem, dá pelo menos umas 32 mastigadas em cada colherada. Então, começou a digestão. Aí vai passar por esse canal, esse tubo que chama-se de esôfago. Aí você tem aqui o estômago, né? Esse marronzinho é o fígado, certo? O estômago é esse mais claro, o marronzinho é o fígado. Esse verdinho é a vesícula. O amarelinho que está aqui abaixo do estômago é o pâncreas, que produz a insulina, um hormônio muito importante para a gente não ficar com diabetes. E o intestino fino, delgado, do meio, o de fora é o intestino grosso, esse pedaço é o reto e o finalzinho é o ânus, certo? Então, aqui a gente tem 3 sistemas. Vamos ver mais agora. O quarto é o sistema endócrino, muito importante para seu corpo funcionar bem, porque todos eles produzem hormônios essenciais para a vida. No cérebro a gente já tem o hipotálamo, que produz, que controla
o nosso corpo, as glândulas pineal, a hipófise, todos esses comandam todo o nosso corpo. A tireoide também produz o hormônio da tireoide, que é importante para o funcionamento bem do seu corpo. O timo, as glândulas suprarrenais, acima dos rins, tem duas glândulas que é responsável pelo hormônio da alegria, da satisfação, então são importantes. O pâncreas, que é esse, eu já disse a vocês, que produz o hormônio, a insulina, que é importante para tirar o açúcar do sangue da gente. Os ovários produzem hormônio estrogênio e progesterona, importante para a mulher adquirir as características femininas, e o progesterona para a amamentação, certo? E no testículo dos meninos, a gente vai ter um hormônio que deixa eles masculinizados, que é o testosterona, certo? Então, esse sistema é chamado endócrino. Aqui a gente tem um sistema nervoso, então o nosso corpo todinho é revestido desse sistema nervoso, controlado por o cérebro, onde vai comandar todo esse sistema nervoso central, certo? Aqui nós temos mais dois outros sistemas. O sistema excretor e o urinário, certo? Aqui é onde vai acontecer a excreta, o que o corpo não quer, a substância tóxica vai ser eliminada. Aí os rins, a função dele é filtra o sangue, e as substâncias que o corpo não quer, libera aqui na bexiga e sai. O sistema de excreção, ele é bem completo, né? Ele tem as glândulas suprarrenais, aquelas que produzem os hormônios da alegria, da satisfação, e dos rins, as veias, a aorta do abdômen, os uretérios e a bexiga, certo? E esse outro sistema eu acho que vocês lembram, que é o esquelético e o muscular. O esquelético, a gente vai relembrar o nome de alguns ossos. A gente tem 206 ossos, vocês poderão lembrar de alguns. Por exemplo, crânio, clavícula, o osso do meio aqui que sustenta, que prende as costelas, é chamado de externo. Coluna, as vértebras, né? A coluna vertebral, cada um é vértebra e ela inteira é coluna vertebral. A patela, que o pessoal chama de bolacha, né? Do joelho, mas o nome é patela. Tíbia, nós temos dois ossos na perna, que é o tíbia e o fíbula. Fêmur, vocês devem lembrar. Una, vocês têm no antebraço dois ossos, que é o una e o rádio. No braço a gente só tem um, que é o húmero. As costelas, e por trás a gente tem a que a gente chama de pá, que não é pá, é escápula, né? E esse aqui é os músculos que revestem todo esse esqueleto. A gente tem mais de 600 músculos revestindo o esqueleto. Talvez vocês lembrem de um tríceps, bíceps, glúteo, né? Que são os nomes dos músculos que revestem o esqueleto. Quem for fazer educação física precisa saber todos esses nomes, certo? Nós vamos ver mais no segundo ano, quando estiver estudando a fisiologia. E agora a gente vai para os dois últimos sistemas, que é o sistema imunológico, muito importante, principalmente agora na época de pandemia, porque ele vai ajudar na defesa do nosso corpo, certo? A medula óssea, que está no fêmur. O apêndice, que vocês talvez já ouviram falar em apendicite, ele é muito importante, esse órgão, porque ele ajuda na defesa do corpo. Os linfonodos, que são esses pontinhos que tem aqui, verde, né? Cheio de vasos cheios de linfa, também tem anticorpos, tem os soldados de defesa. No início da garganta da gente, que o pessoal chama de amígdalas, depois desse pinguelinho que é chamado de úvula, a gente tem as adenoides, que elas também produzem hormônio. O timo, o baço, talvez vocês já ouviram falar em baço, também produz anticorpos, a defesa do nosso corpo. Então, esse sistema é muito importante para combater os agentes estranhos, como bactérias e vírus. E o linfático também circula por todo o nosso corpo, mas ele está mais concentrado nessas regiões, que é as amígdalas, onde vai produzir
as defesas, né? A medula óssea, ó, onde tiver essas articulações, ele vai também produzir defesa, o baço. E onde tem esses pontinhos mais concentrados são os nódulos linfáticos, ou os que a gente chama de íngua, que eles são cheios de defesa. Quando estão inchados é porque eles estão lutando contra algum agente estranho, certo? Então, para vocês aprenderem mais, vocês vão fazer o seguinte, vão assistir esse vídeo que está no YouTube, o nome é O Sistema do Corpo Humano. Ele só tem 5 minutos e 4 segundos. Vocês procurem quando abrir esse que tem essa imagem aqui, ó, certo? Os 11 sistemas. E tem 5 minutos e 4. O nome é Os Sistemas do Corpo Humano. Aí assistam e respondam essas questões que deixo no caderno. Quem participou da aula online vai responder isso aqui oralmente, que a gente vai perguntar para eles, ok? E se não, eles vão, se não der tempo também na aula, eles vão responder e deixar no caderno. Depois a gente volta a discutir, ok? Na próxima semana vai ser um texto sobre esse assunto que vai estar disponível no aplicativo para vocês fazerem, certo? Responderem. E ficar baseado num texto que eu vou mandar. Já vou mandar o texto e as questões abaixo, ok? Então, tchau, até a próxima aula.